Alô, alunos e alunas do Humanas em Foco, eu sou o seu professor Cícero Barata, professor de História do Brasil. A nossa aula de hoje é dar continuidade ao nosso projeto da parte de História do Brasil. Temos que lembrar o seguinte, em primeiro lugar, até agora já observamos o período regencial até o período regencial com suas revoltas, aquele processo das revoltas regenciais que falamos em Cabanagem, Balaiada, Sabinada, movimentos que sempre são importantes lembrarmos. Só que na aula de hoje eu vou querer discutir com você, meu aluno, quero chamar a sua atenção para um novo momento dentro da história do Brasil. O novo momento é Segundo Reinado, primeira parte, se liga aí que vamos começar o nosso conteúdo. Solta a vinheta, meu amigo Israel! Segundo Reinado. Antes de mais nada, é necessário entendermos como é que esse Segundo Reinado começou. Como é que aconteceu o Segundo Reinado de fato? Por isso é necessário fazermos uma ligação do período regencial para o Segundo Reinado. É necessário entendermos o que foi que aconteceu para que essa primeira experiência republicana de fato não desse certo e pudéssemos vivenciar o Segundo Reinado. Porque é interessante você sempre lembrar o seguinte: eu posso falar que o período regencial foi uma experiência republicana? Posso e devo. Porque é bom que vocês lembrem que durante a Regência Una, muitas características do federalismo, muitas características daquela descentralização de poder, da autonomia para as províncias, vão ser colocadas. E isso vai estar bem presente também quando a gente chama o período republicano. Por isso que falamos que o período regencial é a primeira experiência republicana da história do Brasil. Não que tenha sido uma república, mas foi uma experiência, tá joia? Mas bem, por que é que iniciamos o Segundo Reinado? Por que é que de repente não deu certo o período regencial? E por que tivemos que fazer o golpe da maioridade? Primeira coisa que eu quero que você lembre, meu caro aluno. O Segundo Reinado, ele já estava previsto para acontecer, mesmo no momento que existiu a abdicação de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I abdicou do seu trono, ele abdicou em nome do seu filho. Naquele momento, não iniciamos o Segundo Reinado, porque o Dom Pedro II, ele era menor de idade. Iniciamos, então, o período regencial. O problema é que o período regencial ele estava sendo muito conturbado. O período regencial estava vivenciando um momento de crise, de várias revoltas. E só havia um único jeito para acabar com aquilo. Era centralizando o poder novamente na figura do rei. Agora, eu não posso também utilizar isso como a única justificativa para o golpe da maioridade. Lembre o seguinte, durante o período regencial, o Brasil estava dividido em dois grupos políticos, no final do período regencial de fato. Era o que a gente chama de liberais e conservadores. O interessante é que os conservadores assumiram a última regência, a Regência Una de Araújo Lima, e começaram a colocar suas medidas meio que centralizadoras. Lembrem, ele fez a lei interpretativa do ato adicional de 1834, aquela lei que suprimia, que acabava com as assembleias provinciais e que deixava o poder totalmente na mão do Estado. Então é bom que você lembre isso. Aí o que é que acontece? Os liberais, que faziam parte do processo político, tinham perdido espaço para os conservadores e não tinham mais voz. O interessante é isso, quando a gente para observar que quem fez o golpe da maioridade foram os chamados liberais. Os liberais, se sentindo ausentes do poder, sem a força do poder, começaram a pensar o seguinte:
A melhor forma de voltarmos ao cenário político é fazer com que Dom Pedro II possa assumir a coroa. Porque Dom Pedro II vai ficar grato e vai nos dar espaço, fazendo com que nós, que estamos aqui embaixo, em relação aos conservadores, está aqui os conservadores, está aqui os liberais, possamos crescer e possamos ter espaço na política. Os liberais, então, formaram o que a gente chama de clube da maioridade. A justificativa, que a única forma de controlar as revoltas era centralizando o poder na figura do rei. Pois bem, os liberais criaram o clube da maioridade e devido ao clima de tensão, devido a toda a confusão que estava tendo no período regencial, os liberais promoveram em 1840 o famoso golpe da maioridade. Daí, meu caro aluno, é necessário lembrarmos sempre de uma seguinte frase: não existe nada mais liberal do que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal no poder. Olha, presta bem atenção. Não existe nada mais liberal que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal no poder. Para e observa essa frase. Presta atenção. O que você, meu caro aluno, o aluno do Humanas em Foco, pode reparar em relação a essa frase? O que é que você poderia concluir? Hein? Muito bem. Alguém falou. Eu acho que foi um aluno do mais médio, ou foi um aluno do ESC, não sei. Mas preste bem atenção. Uma das coisas que pode chamar bem a atenção nessa frase é que naquela época não existia essa história de ideologia política, existia o interesse próprio. Os liberais que eram contra a monarquia, que era a favor da república, começaram a aprovar a monarquia porque era a única forma deles voltarem de fato para o cenário político. Já os conservadores, que eram a favor da monarquia, queriam retardar a volta da monarquia, queriam frear. Por isso que vem essa frase aqui: não existe nada mais liberal que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal no poder. Por quê? Porque seria tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo estaria participando, todo mundo teria um único objetivo: seus benefícios próprios. O fato é que os liberais conseguiram promover o golpe da maioridade. Em 1840, o jovem Dom Pedro II, aquele moleque de apenas 14 para 15 anos de idade, subia ao trono brasileiro. Iniciava o período da nossa história do chamado Segundo Reinado. O interessante é que o Segundo Reinado ele vai começar com uma certa tensão. Primeiro, porque revoltas regenciais não teriam ainda sido encerradas, como a Revolução da Farroupilha, que teria iniciado em 1835 e só encerrou em 45. Segundo, porque o Brasil estava passando por uma crise econômica imensa. Não tínhamos nenhum produto econômico forte. Isso era um outro problema também que tínhamos que olhar, certo? Então, uma crise econômica. Terceiro, porque no Brasil não tinha ninguém satisfeito com a vida social que estava sendo levada. Dom Pedro II assumiu o poder, sabendo de todos os problemas que teria que enfrentar. Assim que ele assumiu, Dom Pedro II vai dar cargos aos liberais. Só que ele começou a notar o seguinte: eu não posso governar somente com o apoio dos liberais. Se o Brasil tem dois grupos políticos, eu tenho que fazer com que esses dois grupos políticos possam me apoiar. Se tem liberais e conservadores, eu tenho que fazer com que esses liberais e conservadores possam apoiar. Eu tenho que fazer com que eles apoiem o próprio Dom Pedro II. Então é bom, é necessário, meu caro aluno, que você entenda o início desse segundo reinado. Dom Pedro II então teve a ideia: eu vou criar uma alternância de poderes. O meu cargo de rei, ele é supremo, só que eu vou criar um chefe de gabinete, uma espécie de chefe de gabinete. Esse chefe de gabinete, ele vai poder me auxiliar, ele vai me ajudar a governar. E eu vou ficar alternando eles no poder. Num momento eu boto os liberais e no outro momento eu boto os conservadores. É como se ocorresse o seguinte: ele botou um liberal,
Aí o liberal ele vai fazer tudo o que ele quer. Pá, pá, pá. Depois ele vai tirar o liberal, bota o conservador. O conservador vai desfazer tudo o que o liberal fez e vai fazer tudo o que ele quer. Depois tira o conservador e coloca o liberal. O liberal vai fazer tudo o que o conservador fez e vai fazer tudo o que ele quer. Resumindo, vamos andar e não vamos chegar a canto nenhum. Eu costumo dizer que é que nem igual o cara quando ele corre na esteira. Ele corre e não chega em canto nenhum. Naquele momento, nos 2 primeiros anos, existia uma certa conturbação política dentro do cenário brasileiro. Dom Pedro II chegava ao poder e ele chegava com o apoio dos liberais. Mas ele sabia que ele precisava também do apoio de quem a gente fala dos conservadores. Foi aí então que Dom Pedro II ele começou a fazer alternância de poderes. Em 1842, quando ele vai substituir o liberal pelo conservador, os liberais não vão aceitar e vão promover o que a gente chama de revolta liberal de Minas e São Paulo. Então, em 1842, vamos vivenciar uma revolta do Segundo Reinado, as revoltas liberais de São Paulo e de Minas. Essas revoltas acabam sendo controladas quando os liberais vão entender que vai ter aquela alternância de poderes, que é um jogo da balança. Por isso é importante, meu amigo Israel, coloca a imagem, coloca a charge. Por isso é importante que você possa notar o seguinte: muitas provas utilizam dessa questão aqui. A questão que Dom Pedro II segura uma balança, o qual do lado ele bota os liberais, do outro lado ele bota os conservadores, tentando criar um equilíbrio, uma estabilidade política. Dom Pedro II ele vai utilizar essa imagem aqui, é o cenário que ele vai estar criando uma estabilidade política. Então, toda vida que você observar essa imagem, é porque Dom Pedro II ele está criando instabilidade política, criando alternância de poderes. É o velho parlamentarismo às avessas, né? Porque no Brasil, o parlamentarismo ele vai ser colocado 2 vezes na prática. No Segundo Reinado, vamos ter um sistema parlamentarista, chamado de parlamentarismo às avessas, e vamos ter também no governo de João Goulart, o Jango, quando o parlamentarismo também ele vai ser utilizado. Tá joia? Então é bom que você possa lembrar que 2 vezes o parlamentarismo foi utilizado. E mais importante, é bom que você possa lembrar dessa imagem. Toda vida que você observar essa imagem, ele está falando ou do parlamentarismo às avessas, ou da questão da estabilidade política, ou da troca-troca de poderes, né? Daquela alternância de poderes entre liberais e conservadores. A revolta liberal foi sufocada, mas porém, o Brasil ainda continuava tendo algumas revoltas. Um exemplo dessa revolta vai ser o que a gente chama da Revolução da Farroupilha. A Revolta da Farroupilha foi um movimento que aconteceu em 1835 e ela foi até 1845, meu caro aluno, como já tínhamos falado. O interessante é que essa Revolta da Farroupilha é um movimento que acontece no Rio Grande do Sul e vai ser um movimento feito pela elite. É um movimento elitista, certo? Vai ser um movimento feito pela elite no Rio Grande do Sul, por isso a sua duração ser tão longa, né? Não tinha ninguém para combater. Você tem que lembrar que durante aquele período, o período regencial, o Segundo Reinado, o início do Segundo Reinado, quem combatia essas revoltas eram os chamados coronéis, né? Os coronéis que combatiam. Só que nesse caso do Rio Grande do Sul, os próprios coronéis eram os que estavam fazendo a revolta. Pois bem, lá no Rio Grande do Sul, a Revolução da Farroupilha teria iniciado em 1835 e ela já estava chegando ao seu limite econômico. Um cara chamado de Caxias, ou Barão de Caxias, porque era um homem que tinha conseguido sufocar a Revolução Liberal, as revoltas liberais, ele foi o que conseguiu acabar. Ele recebeu uma proposta do jovem Dom Pedro II. Dom Pedro II teria dito a ele que se ele encerrasse aquela revolta, se ele conseguisse encerrar a Farroupilha, ele ganharia o título de duque.
Então o Barão de Caxias partiu para derrotar a Revolução da Farroupilha e ele conseguiu sufocar aquele movimento. Só que ele sufocou bem diferente das formas que eram sufocadas as outras revoltas regenciais. Ele sufocou a partir do diálogo, a partir da concessão dos direitos. Porque é interessante, meu aluno, você não pode esquecer disso, que quando a Revolução da Farroupilha foi sufocada, todos os interesses da elite do Rio Grande do Sul foram atendidos. Qual foi o motivo da Revolução da Farroupilha? É bom que você lembre disso. Qual foi o motivo da Revolução da Farroupilha? Os impostos elevados sobre o sal, sobre a charque, sobre os produtos do Rio Grande do Sul, que acabou fazendo uma separação, principalmente o sal, por causa da questão da charque. Aí os criadores de gado, os pecuaristas, eles pegaram e fizeram uma revolta, o qual eles queriam uma separação do Rio Grande do Sul. Esse movimento ele acaba ficando sufocado, ele acaba ficando economicamente debilitado, e aí é necessário você fazer uma transformação. É necessário você, às vezes, aceitar, acatar alguns desejos dos outros. Pois bem, naquele momento, o Duque Caxias, o melhor, Barão de Caxias, que ele receberia o título de Duque pós a Revolução, ele foi e começou a negociar com os farrapos. O que foi que os farrapos pediram para que voltassem a pertencer de fato ao Brasil, para que acabassem com aquela revolução? Primeiro, eles pediram o aumento dos impostos para a carne de fora e a diminuição dos impostos para os produtos gaúchos. Então foi atendido. Segundo, eles acabaram pedindo para que tudo mantivesse do jeito que era, sem o Estado querer nenhum tipo de indenização ou punir alguém. Tudo bem, também foi criado isso aí, foi mantido. Terceiro, eles pediram para que os oficiais pudessem participar da Guarda Nacional, do Exército Brasileiro. Eles pediram para que eles pudessem ser aproveitados. O Duque Caxias pensou e disse, não, tá bom. Ele vai aceitar, só que tem uma condição, eles vão perder uma patente. Quem é sargento vira cabo, então quem for sargento vai virar cabo, ele vai ter que perder uma patente. Os soldados estão fora desse aproveitamento. Eles disseram, tudo bem. Outra coisa também que nós vamos querer, membros da Farroupilha, é que os negros que participassem fossem livres, porque prometemos isso para eles. Só que nós não queremos ter esse prejuízo e queremos que o Estado pague. Aí ele olhou e disse, tá bom, o Estado vai indenizar os senhores. E outro fator é que possa assumir todas as contas, todas as dívidas externas que fizemos. O Estado brasileiro também adquiriu essas dívidas. Quer dizer, as reivindicações dos farrapos foram atendidas, a Revolução foi encerrada sem maior conflito e o Rio Grande do Sul oficialmente pertenceria ao Brasil, não estaria mais de forma separatista. Em 1845, a Revolução da Farroupilha seria encerrada. Só que aí o cara diz assim, parado, quer dizer que depois da Revolução da Farroupilha tudo se encerrou? Não. Você tem que notar o seguinte, em 45, a Revolução da Farroupilha encerrava e um novo produto ganhava o paladar internacional. O produto brasileiro começava a se valorizar e caía na graça dos americanos e na graça da Europa. Esse novo produto era o café. O café brasileiro ganhava destaque internacional. Passávamos a ser o melhor café do mundo e o produto mais valioso no nosso mercado. A nossa economia começaria a crescer e começaria a dar espaço para um grupo de cafeicultores lá do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. O Vale do Paraíba, Oeste Paulista, começaria a comandar a economia brasileira. E um detalhe importante, se a economia vai bem, o restante do governo também, possivelmente, iria bem. É necessário, meu aluno, que você entenda o seguinte. Por que, Barata, o primeiro reinado durou 9 anos? Por que é que o período regencial durou só 9 anos? E o segundo reinado durou 49 anos?
Uma das principais justificativas que você, cara aluno do Humanas em Foco, vai ter que entender, vai ser que esse movimento, esse segundo reinado de fato, ele só vai ter essa duração tão longa por causa do produto econômico que vai aparecer, que vai ser o café. O café, ele vai ser essencial para que Dom Pedro II possa governar o país sem maiores conflitos iniciais. Tá joia? Na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre a questão do café a partir de 1845. A aula de hoje é uma introdução dentro desse segundo reinado, para que a gente possa entender como foi esse segundo reinado. Tá certo? Um beijo para todos vocês. Estudem, fiquem de olho, foquem nos estudos, porque nós do Humanas queremos a sua aprovação nos